Irmãos, mas eu falei, tava falando para eles, eu até sonhei essa noite. Aí eu acordei e pensei, será que já foi? Ai, meu Deus. Hoje eu fazendo serviço, minha patroa ficava olhando, aí eu corria dentro, né? Porque eu estava só pensando, meditando, ouvindo o celular, a mensagem. Aí uma hora ela chegou em mim e ela falou, Karina, você está brava comigo? Eu falei, não, eu não estou brava, senhora, eu estou meditando. Aí eu expliquei para ela, deu um motivo, ela falou, então tá bom. Aqui, irmãos, é Êxodo 33, do 1 ao 11. O pastor já leu, mas eu vou ler rapidinho para eu poder entrar na história. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Enviarei o anjo diante de ti, te lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os perizeus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Aqui, irmãos, eu vou falar um contexto, uma história rapidinha antes, para os irmãos entenderem aqui. Moisés, ele foi escolhido por Deus como libertador da nação de Israel. Israel passou muito tempo no cativeiro egípcio. E chegou uma hora que eles cansaram de tanta opressão e eles começaram a clamar a Deus, né, pedindo para que seja tirado daí. Aí Deus enviou Moisés como um instrumento de resgate e de socorro pelaquela nação. Quando Deus tira esse povo do Egito, Ele estava levando eles em uma terra que mana leite e mel, né, como diz aqui, como Ele já havia prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. Mas a intenção de Deus não era só levar esse povo, tirar esse povo da terra. Ele queria também estar junto com ele. Ele não queria ser só o condutor desse povo. Ele queria estar nesse trajeto, no trajeto todo com o povo. Aí um pouquinho antes, no 29, para ver aqui, ó, que ele fala que ele queria estar com o povo, fala assim no 44, 29 e 44. E santificai a tenda da congregação, o altar. Também santificarei Arão, seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos teus filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Então aqui ele está dizendo que ele não queria só tirar o povo dali do Egito, ele queria, né, estar junto com o povo, acompanhar o povo. Aí aqui a gente percebe que ele queria habitar juntamente no meio deles. Então, Deus chama Moisés, e Moisés vai até o monte. E
E lá ele começa a passar as instruções, os mandamentos para Deus, para que ia ser construído um tabernáculo no meio dessa trajetória, para ele estar ali adorando a Deus, cultuando a Deus. Enquanto Moisés estava lá no monte, com Deus, né, recebendo os mandamentos, as instruções, e isso, irmãos, durou 40 dias e 40 noites, onde Moisés ficou lá no monte com Deus. O povo lá embaixo, que ficou lá embaixo esperando por Moisés, eles falaram assim, chegou para Arão e dizia: já faz 40 dias e 40 noites que Moisés subiu no monte e ainda não voltou. Eles falaram assim, alguma coisa deve ter acontecido com ele. Deus pode ter levado ele embora, alguma coisa aconteceu com Moisés. Aí eles pediram para Arão fazer um Deus para que conduzisse eles para aquela terra que já estava prometida a eles, né? Aqui o povo, eu entendo que eles fizeram assim, como o pastor fala, né? Era um jeitinho brasileiro, né? Eles não esperavam o tempo de Deus, eles não esperavam Moisés voltar. Eles pediram para Arão construir um Deus para eles poderem conduzir esse povo até a terra prometida. E aqui o Arão dá ouvidos ao povo e fez um bezerro de ouro. Aí Arão falou para o povo: então vocês tragam os brincos, os seus filhos, suas filhas, anéis, pulseiras, né? Tudo que eles tiverem para eu poder fazer o bezerro de ouro. E aí ele construiu o bezerro de ouro para que eles adorassem. Aí chega aqui, irmão, agora eu vou chegar aqui no capítulo 33. Aí diante desse cenário, desse problema, Deus decide se afastar do meio do povo. Ele decide retirar a sua presença do meio do povo por causa do pecado. E o pecado, meus irmãos, ele nos afasta da presença de Deus. O que separa a gente de Deus é o pecado. Agora vamos falar sobre a presença de Deus. Eu entendo aqui, que a maior necessidade minha e vossa da igreja é a presença de Deus nas nossas vidas, né? Do 1º ao 3º versículo, vamos falar do motivo que fez Deus se afastar da sua presença. Do 4 ao 6, o povo tendo consciência do afastamento de Deus. 7 e 8, o povo volta e busca novamente a presença de Deus. E no versículo 9, a presença de Deus retorna. Aqui no 11, irmão, já fala da evidência do retorno da presença de Deus. Aí aqui no versículo 1, ele disse para Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então aqui, irmãos, aquele projeto aqui, Deus fala para Moisés: aquele projeto que eu passei para você lá no monte, construir o tabernáculo, ele falou: esquece. Ele falou: não vou mais construir o tabernáculo, porque Deus tinha se irado com o povo, porque eles estavam adorando Deus feito por mãos humanas, né? Estavam adorando o bezerro de ouro. Aí aqui vem a parte que o pastor foi passado para mim, né? Que aqui qual foi a má notícia que eles receberam, né? Aqui eles receberam a notícia que ele não iria mais com o povo. Deus manda Moisés dizer para o povo que ele não iria mais com eles, né? Não queria mais estar andando com ele, caminhando com eles. Aqui no 3, do 2 e 3, e enviarei um anjo diante de ti, e te lancei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, os gerizeus, os eus e os jubileus. Aqui, irmãos, ele fala que ele não iria mais com o povo, mas o interessante é que ele diz que vai mandar um anjo, ele ia enviar um anjo junto com o povo, e que ele ia continuar dando vitória para o povo, continuaria tendo sucesso, e que eles iriam prosperar. Então, mesmo ele não indo, né, irmãos, ele ia mandar um anjo. Só que Moisés, ele não aceitava o anjo, ele queria que Deus fosse com eles, né? Ele falava assim que nada substitui a presença de Deus. O anjo, ele acampa ao nosso derredor, né? A palavra diz que ele nos protege e nos livra. Mas Moisés sabia que maior era a presença de Deus. Então, ele queria que Deus fosse com eles. E o motivo de Deus ter tirado a sua presença no meio do povo foi o pecado.
E sem a presença de Deus, nós não somos nada, né, irmãos? Sem a presença de Deus, os louvores que a gente entoa aqui na igreja, ele não passa nem esse teto se não tiver a presença de Deus. A presença de Deus é tudo. A palavra que a gente lê, se não tiver a presença de Deus, não toca nos corações. Sem a presença de Deus, não há arrependimento. Sem a presença de Deus, não há batismo com o Espírito Santo. Sem a presença de Deus, não vemos os milagres. Sem a presença de Deus, não vemos o sobrenatural. Então, irmãos, aqui eu entendo que sem a presença de Deus, nós não somos nada. E em Romanos 8, rapidinho. Romanos 8, 31, diz assim: que diremos, pois, a dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui eu entendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se dizer ao contrário, né? E se Deus for contra nós? Aí tá ruim, irmão, se Deus for contra nós, aí fica feio. Aí então Deus aqui, deixa eu ver, peraí, Deus, porque aqui nesse cenário Deus não era mais com eles, né? Porque ele tinha retirado a sua presença no meio do povo. Então eu entendo que a maior necessidade da minha e da sua vida é a presença de Deus. Davi, como todos sabem, Davi peca e diz: Senhor, pode retirar tudo de mim, menos a sua presença. José, ele também preferiu ser preso, mas que não tirasse a presença dele. Eu aprendo que a presença de Deus em nossas vidas é tudo. Você já imaginou, né, irmãos, a gente sem a presença de Deus na nossa casa, a igreja sem a presença de Deus, na nossa família sem a presença de Deus, no nosso casamento sem a presença de Deus? Então a gente ia estar bem apertado. E aqui também eu aprendi que o inferno, ele será ruim não por causa do enxofre de Satanás, é porque lá não vai ter a presença de Deus. Então, irmãos, onde não tem a presença de Deus, não acontece nada. Nós podemos ter casa boa, carro bom, né? Ter uma igreja cheia, mas se não tiver a presença de Deus, nada adianta, né? Pode ser a igreja lotada, a gente pode ter a melhor roupa, melhor calçado, o que for, mas se a gente tivesse bonito por fora, né? Mas por dentro não tivermos a presença, estamos perdendo tempo, né, irmãos? Aqui também está dizendo: podemos ter, mas não tivemos Deus. A igreja pode ser grande, pode ser assim, com ar, com blindex, né, irmãos? Mas é só aparência. Temos que ter a presença de Deus. E aqui no 4 fala assim, sobre os atavios, né, irmãos? Atavios aqui eu pesquisei, irmãos, são enfeites, objetos e adereços. Então aqui ele fala assim, está falando, Deus está pedindo para eles tirarem os atavios. Por isso que Deus estava dizendo que tire, porque foi o que eles fizeram, eles usaram para fazer construir o bezerro de ouro. Então isso significava que trazia à memória deles a idolatria, né? Porque eles estavam adorando o bezerro de ouro. Aqui eu pergunto para a igreja, né? Qual que é o atavio que está sobre mim e sobre você? O que está impedindo de nós receber a presença de Deus novamente? O que está nos afastando de Deus? O que está te impedindo de sentir a presença de Deus? O que precisamos romper nessa noite? Precisamos tirar de nós, as nossas vidas, para que possamos sentir a presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus. Aí aqui no 7, irmãos, fala: tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todos aqueles que buscavam o Senhor saía toda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé, porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda.
Aqui, irmãos, eu aprendo que um homem de Deus, ele clamava para o povo. Aqui fala assim que ele pegou sua tenda e saiu fora do arraial, e ali do acampamento. Porque ali do acampamento ele saiu fora porque ele estava ali em pecado, né? Ali na tenda. Então ele armou a tenda dele fora do acampamento. E Deus clamava pelo povo todo dia. Moisés buscava, clamava a presença de Deus. E ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E aqui, irmãos, por causa de um que orava, que clamava e buscava a presença de Deus, Deus mudou uma nação. Por causa de Moisés, né? E aí, às vezes, na casa a gente fala assim: só eu em casa estou buscando, só eu na igreja estou buscando, só eu no meu trabalho estou buscando a Deus. Mas não desista, irmãos, porque aqui Moisés era sozinho no meio daquela multidão, e ele orando, buscando, clamando a presença de Deus, ele conseguiu aqui mudar uma nação. A palavra também vai dizer que por causa de Moisés, que clamava, buscava a presença, aí a presença voltou. A presença voltou. Aqui no 33, fala da nuvem, né? 10, e vendo todo o povo, não, o 9. E aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aqui a nuvem representa a presença de Deus. Então aqui quer dizer que a presença de Deus voltou. Por Moisés estar buscando a presença de Deus. Moisés, aqui em momento nenhum eu vi ele chamando o povo para ir orar, para buscar a presença de Deus novamente. Ele sozinho pegou sua tenda e foi acampar. E ele começou sozinho a buscar, clamar a Deus. Ele falava para o povo: vocês estão em pecado, mas eu não vou me contaminar com o vosso pecado. Eu vou buscar a presença de Deus novamente. Ele sabia da necessidade que era a presença de Deus. Então, meu irmão, só pega que a gente tem que ser como Moisés, insistente, né? Porque Deus falou para ele que ia acabar com aquele povo, e ele continuou orando, buscando, clamando para Deus, né? Para que a presença dele voltasse. E aqui eu aprendi que ele era um homem só e conseguiu salvar, né? Orando, salvar uma nação. O exemplo de Moisés foi influenciador na tenda daquelas pessoas. Todos voltaram a buscar a presença de Deus. É por isso que temos que ser exemplos, irmãos, para as outras pessoas, né? Porque aqui você viu, diz que quando ele saía para a tenda, todos ficavam olhando ele pelas costas. Então todo mundo ficava olhando ele, onde ele estava indo, o que ele estava fazendo. Sabia que Deus era poderoso, é poderoso, mas que Moisés também ele tinha muita intimidade com Deus. Então eles ficavam tudo olhando para ver o que Moisés ia fazer, né? E por isso temos que ter exemplos, né, irmãos? E onde estivermos, onde formos, temos que ter a presença de Deus junto conosco. Temos que ser influenciador como Moisés. Moisés sabia da importância da presença de Deus para o povo. E indo o anjo, como eu disse aqui, né, ele não aceitava, ele queria a presença de Deus. Então aqui eu aprendo, irmãos, que às vezes a gente se acovarda, né, de falar de Deus, do amor de Deus, mas temos que ser igual a Moisés, não podemos desistir. Estamos sozinhos clamando, buscando, temos que continuar, porque aqui Moisés era sozinho. Aí de repente foi no 1, foi no 2, foi no 3, até que a Bíblia que diz que todos voltaram buscar a presença de Deus. E Deus voltou, né, com a sua presença. E aqui quando ele fala, ele falava com Moisés cara a cara, né, como amigo, então quer dizer que a presença dele voltou. Ele já estava de volta aqui com o povo.